Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego de Filosofia novamente com vocês aqui. Hoje, para efetivamente tratarmos do assunto dessa figura incrível chamada Sócrates, lá no livro de vocês já acompanharam desde a semana passada, introduzimos o assunto sofistas e aí na sequência dei uma introdução bem inicial mesmo a respeito de Sócrates. A ideia hoje é que nós vejamos as noções fundamentais que dizem respeito a Sócrates, um pouco da vida dele e especialmente o fim da vida dele, a partir da qual surge efetivamente a grande filosofia ocidental. A morte de Sócrates como que fertiliza, digamos assim, o início da grande filosofia, o seu maior discípulo, Platão, na sequência dele, vai dar início a essa grande jornada e depois Aristóteles e o resto. A gente está até hoje nessa corrida, ok? Esse é o plano para hoje, então eu peço que vocês acompanhem pelo livro de vocês. Na medida em que as dúvidas vão aparecendo, a gente sana isso lá na aula ao vivo. Tudo bem? Vamos lá então. Pessoal, quando se fala em Sócrates, então, duas frases são fundamentais para que nós tenhamos em mente o projeto socrático. Tá? A primeira frase é aquela que está no templo, na entrada do templo de Delfos, no oráculo de Delfos, lá famosíssimo, em vários mitos, dentro da religiosidade grega. Está escrito lá, conhece-te a ti mesmo. Essa é uma frase que também Sócrates adere. Hoje nós sabemos com um grau de certeza muito grande que Sócrates muito provavelmente era um seguidor de Pitágoras, ou seja, era uma espécie de neopitagórico. Por que eu estou dizendo isso? Porque a concepção de alma dele, como a gente vai ver daqui a pouquinho, já pode ser percebida em alguns pitagóricos, mas isso é assunto para daqui a pouquinho. A segunda frase é aquela que exemplifica muito bem a ironia socrática, que é só sei que nada sei. Então, se você pega essas duas frases, conhece-te a ti mesmo e só sei que nada sei, o conceito que une essas duas frases é o conceito de autoconhecimento. Para entender bem Sócrates é preciso levar em consideração essa noção de autoconhecimento. Se nós estamos desde a semana passada, então, no período antropológico, ou seja, é o estudo do antropos, do homem, a gente tem que levar em consideração que esse estudo do homem, na perspectiva socrática, é uma perspectiva de autoconhecimento. Por que isso? Porque para que você conheça o cosmos, as coisas que estão fora de você, antes você tem que fazer uma perquisição, uma investigação muito profunda e sincera dentro de você. Você tem que analisar, então, na medida socrática, os conceitos que são discutidos publicamente para perceber a validade deles, E para a explicação dessa validade, para justificar a validade de conceitos como justiça, como piedade ou impiedade, e assim por diante, beleza, bondade, certo e errado, você tem que fazer uma perquisição, uma investigação muito sincera por meio de um diálogo, e esse diálogo, isso a gente já comentou na semana passada, faz parte do processo maiêutico do Sócrates. Já expliquei na semana passada, só relembrando, a maiêutica é o parto das ideias, uma homenagem que Sócrates faz à mãe dele, que era parteira. Sendo assim, pessoal, com esse conceito de autoconhecimento, chegamos ao conceito, a noção de alma para Sócrates. Muito importante compreender o que é alma para ele. Embora haja uma conotação religiosa, como para nós também há, até hoje, quando uma pessoa fala em alma, normalmente vem à nossa cabeça alguma noção mais ou menos religiosa, algo meio espiritual, meio fantasmático em algumas questões. Nesse sentido, é preciso ampliar esse conceito. Vamos nos ater muito mais do que a noção religiosa ao modo como Sócrates entendia a noção de alma. Para ele, alma é a consciência do sujeito, ok? Então é aquilo, a nossa faculdade racional, nossa capacidade de pensar. É isso que quando você fecha os olhos, continua dizendo, continua enxergando alguma coisa com olhos internos. Isso se chama consciência, alguns podem chamar de mente. Para um grego isso se chama psique, ou psique. Normalmente se fala psique. Isso é alma para Sócrates. Ele vai dizer, esse é o princípio mais importante do ser humano. É aquilo que nos distingue
enquanto indivíduos. Aquilo que me distingue então para Sócrates enquanto Diego, né? Não é o meu nome, não é a minha figura, não é a minha filiação, porque tudo isso pode ser variável, pode ter uma outra pessoa exatamente com o meu nome, com as minhas feições, e filho do meu pai, da minha mãe. Tá? Mas o que me define é a minha consciência, a minha alma, é o princípio então individuante, digamos assim, aquilo que nos torna uma coisa e não outra. Tudo bem? Isso é alma e isso é eterno. A alma é eterna. Ele vai defender isso especialmente num diálogo platônico que relata os últimos momentos da vida de Sócrates, que é o diálogo Fédon. No Fédon, que é um livro fantástico, pessoal, assim, de uma beleza literária, inclusive, incrível. É quando Sócrates apresenta, e Platão assina embaixo, o seu conceito de alma. A alma necessariamente é eterna. E por que isso é importante? Bom, evidentemente, para um sujeito que está indo em direção à morte, e todos nós estamos, alguns mais próximos, outros mais longínquos, mas todos nós estamos, e nós nunca sabemos quando ela chega. Mas se você tem uma consciência de que a alma é eterna, essa caminhada em direção à morte, ela tem que ser diferenciada. Por isso que o filósofo não teme a morte, o filósofo de uma maneira geral. Este filósofo em específico, Sócrates, também não vai temê-la, como a gente vai ver daqui a pouco, quando tratarmos da Apologia de Sócrates, uma obra fantástica também de Platão, mas que trata do julgamento de Sócrates, sobre o qual falarei daqui a pouquinho. É fundamental, então, pessoal, notem bem, na definição de alma enquanto consciência, ao dizer que ela é eterna, a gente entra num princípio que é mais ou menos religioso. Mas não é daquela religião pública que os gregos tinham e que era antropomórfica, ou seja, uma religião com feições humanas. Sócrates criticava muito isso. O modo como os gregos concebiam os deuses ou uma divindade original, né, originante de tudo, com feições humanas. Ele dizia isso é extremamente redutor e é impreciso. Né? No próprio diálogo Eutífron, que está aí relacionado no livro de vocês, isso aparece. Eutífron, os diálogos platônicos sempre levam os nomes dos interlocutores do Sócrates. Né? Por quê? Porque senão todos os diálogos se chamariam Sócrates. Né? Então ele sempre coloca como título o dialogante, né? o interlocutor do Sócrates. Eutífron começa a explicar o que é piedade para Sócrates, né? Porque ele está processando o pai dele por impiedade, e o Sócrates está sendo processado também pelo mesmo motivo. Sócrates, ironicamente, pergunta para Eutífron, mas o que é isso? Que coisa é a piedade? E o Eutífron explica por meio de mitos, mitos relacionados à religião dos gregos. E aí Sócrates para e pergunta, tá, mas você acredita que é assim mesmo? Que os deuses estão lá no Olimpo e essa disputa que origina o conceito, a definição de piedade? Será que é assim mesmo? E Eutífron, não, eu garanto que é assim. E ele vai espremendo. Chega um momento que o Eutífron desiste do diálogo com Sócrates porque ele não aguenta a pressão que ele vai espremendo mesmo. Né? Muito interessante de se ler o Eutífron. Aliás, todos esses diálogos platônicos são muito interessantes nesse sentido. São vários sentidos, mas especialmente nesse que eu estou citando agora. Para irmos diretamente à Apologia de Sócrates, pessoal, fantástico também. Alguns alunos já leram, perguntei isso na aula passada, na aula ao vivo, e eu vi que alguns disseram que já leram essa obra. Facilmente vocês encontram na internet ou nos sebos aí. Trata do julgamento de Sócrates. Né? Ele foi acusado, notem bem, duas acusações pairaram sobre a figura de Sócrates, e elas são contraditórias entre si. Por quê? Porque ele foi acusado de ser ateu, ou seja, de ser de impiedade. Por que impiedade? Ele era ímpio, ou seja, ele não tinha o pio, né, nesse sentido, ou seja, ele não tinha fé, ele era um ateu. Por um lado, então, foi acusado disso. Por outro lado, foi acusado de apresentar novos deuses aos jovens da cidade, ou seja, corromper a juventude. Acusações díspares. Se ele era ateu, ele não poderia apresentar novas divindades, concordam? Mesmo assim, o processo foi para frente. Por quê? Porque havia uma grande rusga, né? Uma grande tensões anteriores a Sócrates, porque Sócrates era o sujeito que julgava, que analisava e criticava a tudo e a todos, especialmente esse modelo democrático ateniense que havia naquele momento. Por exemplo, quando ele vai a julgamento, ele é julgado por 501 pessoas comuns, ou seja, juízes leigos. Ele criticava muito isso, que era
uma das tônicas da democracia. Né? O que é a democracia? O kratos para o povo, demos. Tá? Ele julgava isso indevido, tá? E nesse sentido com muita razão, né? Nesse sentido em que ele criticava sempre. Pairavam sobre ele, então, oficialmente e formalmente, duas acusações. Essas acusações eram contraditórias entre si, só que por trás disso, na verdade, ele era um bode expiatório de questões políticas mais amplas, que ele, Sócrates, representava uma espécie de insatisfação, e isso poderia gerar insatisfação do povo em si. A resolução para isso, a pena de morte para Sócrates, e os momentos finais da apologia de Sócrates são fantásticos. Quando ele efetivamente recebe a pena de morte, ele vai tomar a cicuta, um veneno fortíssimo, ele diz, então, diante dos juízes e do povo que estava assistindo ao julgamento, diz o seguinte: bom, meus caros, agora eu vou para a morte e vocês para a vida. Quem levará a melhor, só a divindade saberá. É claro, as traduções variam um pouco, mas é um final retumbante sobre o qual comentarei mais na aula ao vivo. Ok, pessoal? Espero que tenha sido suficiente nesses 11 minutos. Um forte abraço e até logo!